Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou o Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje estamos só aqui nós os três, soltinhos. Sentem-se bem? Estão prontos? Já tinham saudades? Muitas saudades. É? Estarmos os três. Muito bem. Eu estou fascinado com esta pois tu agora tens tecnologia esses. de estar a Está cheio de apitos. O ouvir. Ricardo está cheio de apitos hoje. É. E microfones e mesas. E... Cheio de louça. E não tínhamos falado sobre isso. Estão a gostar da RFM? Adoraram. Muito bem. É viver o sonho. É incrível. E amanhã, que depois vai ser ontem, não é? Porque nós gravamos à segunda e depois é quarta, vamos estar na RFM. Já estivemos na RFM, com o Pedro Fernandes. Portanto, agradecer ao Quando Pedro vir aí, já Fernandes tivemos na RFM. e ao 6pm, porque já lá tivemos, mas ainda vamos estar. É sempre assim. Mas vamos começar e sendo o nosso primeiro episódio só os três, acho que faz sentido falar um bocadinho do que foi o campeonato até agora. Já estamos quase a um quarto do campeonato, 8 jornadas disputadas. Também a seleção já disputou 3 encontros, 4, não é? Porque amanhã é que vai ser, ontem que vai ser não sei o quê. Portanto, já está, porque ele já jogou com a Escócia, mas para nós ainda não jogou. Portanto, acho que vamos começar se calhar pelo líder do campeonato, o Sporting. Zé, o que é que tens achado deste Sporting que procura revalidar o título? Como é que se está nesse caminho para esse objetivo? Ora, antes de mais, é um Sporting que pega muito no sucesso que vinha, pega no embalo que vinha trazendo no final da temporada passada, em que se sagra campeão. Havia alguma expectativa para perceber se no recomeço da época se ia baixar, se ia demorar mais a engrenar. Não, parece que pegou no embalo, parece que nem houve paragem da Liga. Melhor ataque, 27 golos, melhor defesa com 2 golos apenas feridos em 8 jogos, acho que também é de assinalar. Numa época em que a defesa do Sporting foi completamente revolucionada, não por entrarem muitos jogadores novos, entrou só um, que é o Debasso, mas por ter perdido o Luís Neto é uma referência, mas já era uma referência mais balneário. Mas Seba Coates, perder Seba Coates não é todos os dias que se substitui. E depois na frente, enfim, eu não vou aqui descrever o que toda a gente sabe do Sporting, porque já o descrevemos para aí 40 vezes na época passada. Mas continua com o Yulman no meio campo, que dita o tempo de jogo e Capitão. Agora capitão, exatamente. A par de Daniel Bragança, outro jogador que merece muito destaque, sobretudo nesta fase, nas últimas semanas em que temos visto o Daniel Bragança jogar. 3 ou 4 jogos consecutivos a marcar, exatamente. Já está quase, está um golo, acho eu, tenho que confirmar aqui, de igualar o registro da época passada toda. Portanto, em quarto, como disseste, em quarto da época, já tem quase os números da época passada inteira. É um jogador em clara afirmação. Acho que não obstante algumas dúvidas de muitos adeptos sportinguistas e outros, casa muito bem com a parceria de capitão, na minha opinião. Posso já aqui dizer que se me tivessem dito no início da época o capitão vai ser o Daniel Bragança e o Yulman da vice-capitão, eu, sobretudo nesta fase, diria sim senhor, muito bem, ótima opção. Acho que é um jogador a valorizar. Do Bragança é que não é um titular tão indiscutível. Eu acho que é mais por aí. Eu acho que é mais por aí. Mas também é de assinalar que Daniel Bragança passa à frente de Gonçalo Inácio e até de outros jogadores como Nuno Santos ou Pedro Gonçalves na parceira de capitão. Sendo mais novo, sendo um jogador que perdeu uma época inteira de futebol Desinado. e, portanto, passar à frente também desses jogadores que já são muito consagrados no Sporting. Mas o Inácio também parece um jogador discreto, não é um jogador. Sim, mas pelo consta tem. Até de personalidade, tem respeito no balneário. Acredito que sim, mas parece um jogador muito calmo, muito sereno, não tem aquele. Se bem que o Coates também o tinha, mas o Daniel parece ter um dom da palavra muito maior do que o Inácio. E o Monte também há de o ter no espaço de um ano. E já vinha rotulado como um líder e também. Está a aprender português também, portanto, isso também há de ajudar a passar a mensagem. O que eu acho no Sporting é que, em termos de política de transferências, foi mais uma vez seguida aquela abordagem que muitas vezes se elogiou a época passada, e buscar poucos jogadores, poucos mas bons, não é? Poucos caros e bons. Podemos dizer assim que essa política de transferências nova do Viana, que enfim, que em breve deixará de ser diretor desportivo do Sporting. Há um ditado para isso que é compra caro porque somos pobres. Eu acho que o Sporting aplica isso. Sim. Podiam ser feios, porcos e maus, mas são poucos caros e bons. Os jogadores que o Sporting, enfim, a política de transferências que o Sporting adotou e que o Viana adotou e que lhe valeu até agora, vai valer este salto de trampolim, um mega trampolim para o Manchester City. Achas que leva o Amorim com ele?
que não sei se sei de responder, espero que não ou espero que sim. Acho que as duas são válidas. Espero que não, porque o Sporting perderia um grande treinador e o futebol português. Espero que sim, porque o Ruben Amorim vai mais que a tempo. Acho que é o tempo certo para dar um grande salto. Depende de como correr a época, obviamente. Vamos ver. Mas surpreendeu-te a ida do Surpreendeu-me do muito, Viana? sim. Muito, quer dizer, não digo que não tinha qualidade, obviamente tem qualidade. E para o City o ter ido buscar, tem qualidade. Mas se me dissessem um dos maiores diretores esportivos atuais, que é o Peguiristão do Manchester City, vai embora, quem é que vais buscar? Não diria o Viana, como devem imaginar. Acho que ninguém diria o Viana. Mas acho que é uma aposta muito curiosa. Acho que é um dos vetores, porque a minha visão sobre o sucesso do Sporting está alicerçada no losango, a meu ver, encabeçado por Ruben Amorim e depois coadjuvado por Hugo Viana, Frederico Varandas, naturalmente, e Salgado Zenha. Portanto, eu acho que é uma pedra-chave que se perde no Sporting, e se Amorim seguir, será um teste de peso para a direção. Eu salientava, eu acho que é mais um pentágono, porque acho que o André Bernardo, que é o administrador para o marketing e para o futebol, julgo eu, do Sporting, o administrador da SAD também tem um papel muito importante, porque o Sporting, o salto que deu não é só desportivo, o salto que deu também é de comunicação, é de marketing. O Sporting bate recorde tras recorde de marketing, até com uma simples camisola de aquecimento com os QR codes na camisola, foi a camisola mais vendida de aquecimento sempre. Mas isso também é porque a bola vai entrando, não é? Sim, certo, mas ou seja, saber cavalgar essa onda também faz parte de saber fazer o seu trabalho. Eu já agora, uma nota só de 1 minuto, que eu tinha aqui isso apontado, para não depois ser repetitivo, claro. Relativamente ao André Bernardo, eu convido-vos a leram naturalmente, mas a quem nos ouve, a passar os olhos pelo plano estratégico apresentado pelo André Bernardo para 9 anos, porque desde as medidas mais folclóricas dos 9 equipamentos, essas coisas, pronto, que também faz parte, e acho que, e acabaste de referir o sucesso que tem, há aqui medidas que a meu ver são muito interessantes, passando por o encerramento do fosso, que eu acho que é um problema crónico do Sporting, desde há 20 anos que tem aquele estádio. E aliado a isso, a experiência de estádio que também está a reformular. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Este encerramento de fosso, pelo que o André Bernardo explica, é muito baseado naquilo que o Sansino fez para fazer um aproveitamento maior dos lugares. Depois o lounge dos adeptos, para acompanhar a entrada dos jogadores e para terem uma experiência muito mais próxima dentro daquilo que é o viver o estádio, estar próximo dos clubes e próximo dos jogadores, sobretudo, e depois a remodelação que até está a ser feita do campo do Lumiar, que está a ser feita em parceria com o Edgar Davids. Portanto, são tudo medidas que mostram a saúde não só financeira, mas também estratégica que o Sporting vive atualmente. Lá está, e como o André Bernardo disse bem, não sei se vou dizer ipsis verbis, mas eles não querem estar no presente, querem sempre estar no futuro, e é por isso que o plano é há quase 10 anos. Sim, mas deixa-me só pegar no Viana, até porque pegaste nesse tema e fica já também encerrado. É sempre difícil pensar como é que os clubes, sobretudo estes clubes grandes, vão triar como é que se mede um bom diretor desportivo. E aqui há aqui sempre esta dúvida de quem é que decide as transferências no Sporting, se é Ruben Amorim que tem o mérito todo, se não é, porque vi muitos argumentos que o Viana, ao mesmo tempo que foi responsável por este projeto, também foi responsável por trazer Bolazzi e por trazer Reza Rodrigues, mas no fundo... e pelos 5 treinadores. Sim, exato, mas no fundo o que eu penso que o City terá medido foi um projeto que teve sucesso e, mais do que isso, a forma como o Sporting tem feito a prospeção de novos talentos e transferências com um custo-benefício brutal para o Sporting. E aí acho que Viana, parte do departamento de scouting e obviamente de Ruben Amorim, tem um grande mérito. Em relação ao Sporting, perder o Viana e potencialmente perder o Ruben Amorim será um grande desafio para Frederico Varandas, obviamente, mas também será aí que será posta à prova a forma como o projeto está implementado. Porque é, obviamente, muito importante, os executores do projeto são sempre importantes, mas o facto de haver uma base bem definida, os critérios bem definidos, um plano bem definido, isso é que será posto à prova, se efetivamente o Sporting tem um caminho definido, ou se por outro lado, com a vinda de novos executores ou executantes, se vai mudar radicalmente, algo que aconteceu, por exemplo, com o Benfica de Vieira, quando veio Jesus e quebrou completamente um projeto que estava implementado. Aí este é o grande desafio. Será que as pessoas que vêm vão continuar na mesma linha? Poderão não ser tão impactantes como o Ruben Amorim, mas se o Sporting pretender seguir uma linha, poderá haver margem para manter o sucesso. O sucessor do governo já estava integrado no já esteve, não estava agora, mas já esteve. Sim, mas ou seja, já tinha conhece a casa, sim.
conhecimento daquilo que é o Mas projeto. eu sobre isso, Varandas eu quero e- aqui abordar, porque há sempre algumas críticas ou alguns comentários que são menos elogiosos, sobretudo quando se fala de uma transferência do Hugo Viana que é totalmente improvável para o Manchester City. Essa questão do Hugo Viana, tanto é o diretor desportivo que trouxe o Gyökeres, que trouxe o Yulman, que trouxe, enfim, vários jogadores que deram bastante resultado, como é o diretor desportivo que trouxe o Rezé Rodrigues e o Fernandinho e que nunca jogou um jogo pelo Sporting. Mas a questão é que quando és diretor desportivo de um clube que está em ruínas e sem dinheiro, é muito fácil seres o mau diretor desportivo. E o que Então é facto. estás em condições de afirmar que será o melhor diretor desportivo do mundo, porque vai para o City, que não terá problemas de Não sei. Agora também é interessante ver Não, como melhor, é que. Isto é o exagero que eu estou a falar, obviamente, mas ou seja, que o mérito dele se deve muito à capacidade financeira que Agora também é interessante ver como é que ele se vai comportar num clube que tem tudo e que não precisa de grandes dificuldades e de estar ali meses e meses a negociar um jogador só para contratar, que se quiser, pá, a cláusula é 50, damos 50, o jogador vem. Como é que ele vai ser, como vais achar essa nova realidade? sobretudo Pá, com uma pressão muito maior, com muito mais adeptos, com um treinador a manter-se Pep Guardiola, não é certo? Muitíssimo exigente, muitíssimo atento ao detalhe. Vamos ver, acho que é tudo isso traz novos desafios. Vamos ver se o Hugo Viana é capaz. Agora, dizer assim, o Hugo Viana só é bom diretor desportivo porque teve o Rubén Amorim. Vai na linha da mesma crítica que diz: o Varandas só é bom presidente porque teve o Rubén Amorim. Mas o Rubén Amorim não faz as camisolas, o Rubén Amorim não vai comprar o Alvaláxia, o Rubén Amorim não vai resolver o problema do estádio. Enfim, há uma direção, há uma estrutura. Há que valorizar uma estrutura que faz as coisas bem. Quando faz bem, quando faz mal, há a criticar. Mas é verdade que essa simbiose diretor desportivo treinador também é, muitas vezes não é Obviamente. fácil de alcançar. E daí teres falado se o Rubén Amorim vai de seguida para. E com o Rubén Amorim se vai o Gyökeres, ou se vai o Yulman. mas, enfim, ou seja, isso é outra Sim, questão. até a vinda do Rubén Amorim, isso é, penso eu, relatado no documentário, tem muito o dedo de. Sim. Embora tenha sido o Varandas a Viana. querer arriscar e o Viana até teve ali alguma hesitação, será que 10 milhões? E o Varandas é que quis dar mesmo, disse não, este é o treinador. E correu bem, mas podia ter corrido mal, como tinha correu uma mal com o grande- Silas, por Isso exemplo. corre bem. E havia uma grande relação entre o Ruben Amorim e Sim, o são Viana, amigos, que toda a gente também ajuda, obviamente. E é isso, lá está, isso no City também dependerá muito do treinador que vier, ou se mantém Guardiola, ou se a relação é boa. Isso num clube é Eu acho fundamental. que o City está. Esta mudança do Viana é indicadora disso e as últimas declarações do Guardiola, ainda que não sejam novas, porque isto já aconteceu Sim. no passado, isto de falar do cansaço e de deixar que está a acabar o ciclo, mas eu acho que tudo indica que será uma mudança de ciclo no Eu no acredito que Manchester sim, City. eu acredito que sim. Veremos. Eu queria Só só. uma última nota. Desculpa, diz. É relativamente porque uma das indicações que foi dada nesse plano estratégico apresentado pelo André Bernardo foi que haveria uma injeção financeira, ainda que minoritária, por parte do investidor que está alinhado com aquilo que é a estratégia do clube e os valores também do Sporting. Vocês acham que pode ser Cristiano Ronaldo por trás deste investimento? Eu acho que mais provável será um Todd Bowley do Chelsea, por Já exemplo. está, isso é um objetivo de Frederico. Aliás, já está definido nos planos de Frederico Varandas há muito Já se tempo. falava, Não é novo, não é antes, novo. sim, antes Essa questão do investidor. antes da questão dos VMOCs de ter sido resolvida, pronto, esta reestruturação toda também da parte de capital e acionista que houve na SAD do Sporting, falou-se falou-se muitas vezes, de forma insistente durante algumas semanas, do presidente do Chelsea, o diretor do Chelsea, aliás, o dono do Chelsea, a querer investir no Sporting. E na altura perguntaram ao Varandas, obviamente descartou, mas disse que até haver uma resolução da questão acionista, não vai haver entrada de novos investidores, não faz sentido e é impossível. Sim, e ele até Agora deixou pode isso ser- aberto. Sim, Mas agora deixou pode isso em ser, aberto quando o Sporting conseguiu recomprar todas as Sim, ações. exatamente. Todos os O VMOCs. Sporting agora é detentor de mais de 80%, Sim. ou perto de Sim, 80%. Foi aí que o próprio Varandas deixou em aberto. Agora sim, nós Agora estamos sim. em condições de E, que. inclusivamente nessa altura o Frederico Varandas foi convidado até pelo Chelsea para ir lá ver uns jogos, assistir a não sei o quê, enfim. Eu acho que há ali uma relação que já foi estabelecida que pode ser retomada. Se for Cristiano Ronaldo, enfim, tanto melhor, não é? Mas é uma questão que deixem aberta. Eu acho que vai acontecer, porque a tendência dos clubes portugueses também tem sido essa. O Braga com o PSG, o Benfica esteve ali muito perto com o Textor e também já ouvimos dizer que não descarta a entrada de acionistas minoritários. Portanto, eu acho que é o caminho do futebol português para terem mais valor acrescentado, mais capital injetado, outro know-how também, algumas sinergias podem ser criadas. Agora, eu no Sporting, eu tinha falado da política de transferências para dizer que, enquanto na época passada o Sporting foi buscar 3 jogadores, enfim, 2 resultaram bastante bem, o Fresneda não tanto ainda. Esta época a política manteve-se mais ou menos a mesma, e buscar jogadores um bocadinho mais caros, mas valores seguros. Mas se repararmos, já não são jogadores que entram de caras no. Nenhum dos jogadores foi contratado
entra neste momento de caras no 11 inicial do Sporting. Talvez o que entra mais de caras seja o De Bast, também em virtude de algumas lesões da zona central do Sporting. Mas o Kovacevic neste momento é suplente do Israel. De Bast ainda está envolto em muita certeza. Não era o suposto também. Mas é aí que eu estou a chegar. O De Bast está neste momento envolto em muita incerteza, porque ora faz grandes exibições, marca um golo de fazer saltar o estádio, como tem um erro crasso, por exemplo, agora contra o PSV. O Maxi Araújo ainda salta muito, alterna muito com o Nuno Santos ou com os jogadores da frente. O Arder é claramente um jogador projeto, ou seja, está a jogar agora porque há muitas lesões e provavelmente vai deixar de jogar quando o Pote estiver recuperado. Eu não sei até que ponto é que estas transferências vêm exatamente e vão ter o mesmo sucesso e o mesmo retorno para o Sporting que eventualmente tiveram ou irão ter Gyökeres, Yilmaz, etc. Portanto, eu acho que também em virtude da equipa estar mais bem montada e com outra estabilidade, é muito difícil entrar num 11. E não ter saído nenhuma dessas peças. É muito difícil entrar num 11 neste momento. Há um ano era menos difícil entrar num 11 do Sporting. Mas ainda eram assim, posições claramente deficitárias. mas o que eu digo é as contratações que foram feitas, Mas não a foram meu ver, para posições deficitárias. ainda não respondem a 100% às necessidades do Sporting. Mas é assim, mas o Sporting há um ano atrás, o ponta de lança e o médio defensivo eram posições deficitárias. Claro, ponta de lança, porque não havia ponta de lança com o perfil. Sim, mas Cunhas o Paulinho. central não era, mas passou a ser uma posição deficitária a partir da saída de Coates. Mas com o rendimento de Eduardo Quaresma acaba por criar uma competição mais forte, e a própria Mateus Reis conta mais agora também para a central do que conta para a ala, com a vinda do Maxi Araújo. Portanto, eu acho que o Sporting este ano quis aumentar a qualidade do plantel, até porque o 11 já está demasiado cimentado, e por isso é que eu acho que esta transferência, eu acho que até posso já adiantar e falar sobre isto, mas acho que curto prazo o Maxi Araújo vai sentar Nuno Santos sem qualquer tipo de dúvida, vai haver espaço para rodar, mas Maxi Araújo tem mais qualidade e mais potencial do que Nuno Santos, ainda que Nuno Santos tenha números do seu lado, e tem, mas os recursos de Maxi Araújo são superiores. Acho que falta trabalhar o aspecto defensivo, ainda é um jogador que tenta muito ir no duelo, chamado à queima, vai muitas vezes à queima ao adversário, mas ofensivamente é um jogador de outra classe. Sim, também acho. E vai certamente, isto é a minha previsão, vai ser ele a assumir a titularidade à frente do Nuno Santos. Sim, como eu acho que o De Bast, a certa altura, vai se tornar um central indiscutível, eu tenho esta certeza. Depende, o De Bast agora Quaresma está muito forte. Mas o De Bast tem uma saída com bola que é mesmo muito raro ver em qualquer central do mundo, na minha opinião. O De Bast tem uma saída com bola muito, muito virtuosa. Concordo. Eu queria destacar, e aquilo que eu queria falar aqui um bocadinho sobre o Sporting, é a forma como o Ruben Amorim, ano após ano, acaba por sempre introduzir novas nuances táticas no Sporting. Vê-se que é também uma prova de que o Sporting tem um projeto de continuidade, é o facto de Ruben Amorim a cada ano também dar continuidade àquilo que é o seu modelo tático. E este ano há certas nuances que tu consegues perceber logo, e a começar logo até pela uma tentativa de marcação homem-homem por parte dos centrais, é quase um aproximar cada vez mais da Atalanta do Gasperini. O Sporting tem feito muito isso e nunca fez até agora, e é um Sporting que ano após ano cada vez mais tem mais conforto com bola. O Sporting neste momento tem uma média de 65% de posse de bola, e acho que é também através disso. Contra o Casa Pia teve mais de 80% de posse de bola, 82%. E esse conforto com bola permite ao Sporting expor-se menos ao adversário. Quanto mais bola tens, menos tens de correr atrás dela. E daí se justifica também que o Sporting, como tu já referiste bem, só tenha 2 golos sofridos. No ano passado o Sporting chegou a janeiro, já tinha um grande número de golos sofridos, e eu até falámos disso, perfeitamente falámos sobre isso no episódio de Natal. Acho que era o grande defeito do Sporting, era mesmo na parte defensiva, e agora o Sporting consegue controlar o jogo com bola. Até porque o Sporting não é uma equipa que faça uma pressão muito alta, simplesmente obriga o adversário a jogar para zonas onde ele está desconfortável. E pronto, aí é efetivamente isso que eu queria notar. Também queria falar da preocupação em melhorar a qualidade das aulas. Acho que o Sporting este ano teve esse cuidado, porque era por um lado quero pelo investimento em Maxi Araújo, 14 milhões por um jogador para disputar num lugar onde já há um titular que seria indiscutível até aqui. Não é um jovem promissor. Sim, já é um jogador com algumas provas, e depois à direita o Kenda veio dar um grande trabalho uma dor de cabeça a Ruben Amorim, e trabalho ao Jenny Katam para segurar o lugar, e isso aí mostra preocupação. E vai tornar o Gai no novo Luís Neto da equipa do Sporting. E mostra a preocupação que tem em melhorar uma posição que foi essencial no primeiro ano
ano do título e que o Sporting acabou por perder alguma qualidade com a saída do Pedro Porro e do Nuno Mendes. E agora o Sporting tem várias opções. E nem falo que na direita ainda há Gaio e Fresneda, e à esquerda ainda há Mateus Reis que pode jogar aquela posição. Portanto, acaba por ser a posição onde o Sporting tem mais recursos e mostra a importância dela. Até por outro motivo, porque havendo esta qualidade a jogar por fora, há depois muito mais liberdade para o Trincão e para o Pote poderem variar os seus movimentos por dentro e o Sporting garante sempre uma solução a toda a profundidade do terreno e a toda a largura que muitas vezes não tinha com o Ricardo E o Trincão Gaio. é cada vez mais um número 10 e viu-se agora na seleção Sim. que entrou até para trás da ponta de lança. Mas relativamente, vocês falavam dessa profundidade de laterais que o Sporting apresenta, e até mesmo de centrais. Não vos preocupa o facto de o Sporting não ter essa profundidade no meio campo? Porque claro que o Pote pode ocupar essa posição também, mas não será o desejável. Para a posição central só temos Ilmand, Morita e Daniel Bragança. Sim, Não vos parece preocupa-me que é curto para aquilo que é a profundidade de uma época, a exigência, a possibilidade de lesões, de suspensões também, em virtude de quinto amarelo? Sem dúvida, Ou se expulsões? o Sporting tivesse a passar a crise de lesões que está a pensar na defesa, se tivesse a passá-lo no meio campo, era uma equipa completamente desfeita, porque Sim. tem 3 jogadores para aquela posição, pode eventualmente 4 jogadores. Mas o Ruben Amorim, enfim, acho que são escolhas de budget também, de orçamento. Queremos atacar que alvos, temos este dinheiro, queremos atacar que alvos. Pá, o meio campo ficou para trás. E o próprio Ruben Amorim, quando vendeu o Mateus Fernandes e emprestou o Dário Açúcar, disse: é um risco que temos que correr. Mas de facto, o Dário Açúcar está a evoluir muito mais no Las Palmas, está a fazer uma grande início da época no Las Palmas. Está a ser um grande destaque. E que nunca na vida teria aqui no Sporting, em que jogaria 3 minutos aqui, 2 minutos ali. E portanto, eu acho que, enfim, é uma opção perfeitamente legítima. O ano passado esse problema colocava-se também, quando o Dário Açúcar é puxado aos chaves. Mas achas que em janeiro será onde o Sporting provavelmente irá ao mercado? Talvez, eu não sei se em janeiro o Sporting irá ao mercado, muito sinceramente. Depende. Mas lá está. Há sempre ajustes que se fazem nessa altura. O que condicionou foi precisamente essa venda de Mateus Fernandes, que veio assim por foi um bem ou um mal menor, foi um mal menor ou um bem maior, Sim. não sei, mas foi uma dessas duas que o Sporting, para não ter que vender um jogador de maior estatuto, acabou por abdicar de Mateus Fernandes, que seria o quarto elemento. Eu até acredito que com o tempo poderia vir a ser um jogador indiscutível no Sporting. Sim, também acho. Mas lá está, há a questão de poder jogar com o Pote nessa posição. E poder subir o Inácio, que já o ano passado jogou a médio defensivo, pode acontecer. O Sporting tem soluções pronto, que poderão ser usadas em recurso extremo, mas lá está, a época é muito longa, as lesões são sempre imprevisíveis. E acontece sempre o mesmo. Nós, ao início da época, 3 médios mais um é suficiente. Depois lesionam-se 2 e dizemos: porque é que não fomos buscar outro médio? Isso acontece sempre, também faz parte do futebol. Acho. Só para concluir, eu queria só deixar aqui outra nota em relação ao jogo do Sporting. É que tem-se visto muita dificuldade nas equipas adversárias, à exceção do PSV Eindhoven, em conseguir contrariar o Sporting. E isso e a culpa disso é da variabilidade e imprevisibilidade com que Amorim e os seus pupilos abordam o jogo. O Sporting. Pupilos. Gosto do termo. Faz mais lembrar o Benfica, os pupilos, mas sim. Papoilas? Não, são os pupilos também. E há os pupilos do Exército. Exato. Pronto, e o Sporting, neste caso, as equipas adversárias, tanto se entrarem em bloco alto, o Sporting consegue facilmente, com 2 toques, colocar a bola em Gyökeres, que de costas para os defesas consegue combinar com Pote e Trincão e rapidamente se coloca numa vantagem, em vantagem numérica no último terço. Se as equipas baixarem o bloco, o Sporting, como eu disse, é mais confortável com bola e depois, além disso, coloca muitos homens junto da última linha dos defesas e não raras vezes vemos Morita e Bragança nessa mesma posição. E acaba por complicar uma defesa mesmo muito rígida, e como foi a do Casa Pia. Aquilo é uma questão de tempo até o Sporting, através da sua largura, da quantidade de gente que coloca nesse espaço, consegue acabar por desequilibrar. Depois, só uma última nota para aquilo que tu referiste. Já é a terceira última nota. Tinha que acabar. Mas é só essa questão da experiência, dos jogadores experientes que saíram, mas a experiência muitas vezes não se mete só pela idade. Claro. E eu, quando vi o Sporting deixar sair aqueles jogadores todos, os trintões praticamente, o único trintão do plantel é o Gaio. Sai Neto, sai Adan, sai Coates, sai o Paulinho. Mas a verdade é que o Sporting tem
tem jogadores que ganharam experiência só pelo facto de já estarem há 4 anos a trabalhar Claro, com o Ruben Amorim, e mais do que a idade é o facto de estarem completamente alinhados com as ideias do treinador, e portanto o Sporting não é uma equipa que tem jogadores velhos ou com muita idade, mas já tem jogadores muito rotinados com o treinador, e acaba por ser importante. E acho que se quiseres acrescentar mais alguma coisa, está tu? tudo. Não, estou maravilhado. Então isto fica o episódio de homenagem ao Sporting também, não é? Pronto. Vamos falar de outros clubes. Futebol Clube do Porto, Vítor Bruno, Futebol Clube do Porto, uma nova era, uma nova direção técnica e uma nova direção no clube, para já no segundo lugar. Surpreende-vos esta posição do Porto neste momento do campeonato? O Porto dá mixed feelings. O início da época muito promissor, eu vi ao Porto e vi. O Porto nunca foi avassalador esta época, mas ganhava com muita afirmação, ou seja, segurava bem o jogo, ganhava, tinha sem vantagem, segurava muito bem o jogo, não havia hipótese do adversário responder. Tem aquela reviravolta fantástica contra o Sporting na Supertaça, Tem quase reviravolta contra o United também. sim, eu já ia chegar aí. Mas depois vai ao Alvalade e parece uma equipa banal. Também não tinha os reforços que tem agora. Isso é importante notar, porque o Samu jogou 10 minutos, tinha acabado de chegar. Mas ainda assim, o resto da equipa foi uma equipa banal. Nem Alvalade que eu vi. Foi uma equipa que não deu a luta que o Porto sempre daria, mas não foi uma equipa que se afirmou. Foi uma equipa que tardou ou que nunca conseguiu sequer incomodar a defesa do Sporting. E depois, mas depois, da mesma forma que foi banal em Alvalade, superou outra vez as expectativas nos restantes jogos da Liga. Depois chega ao Bodo Glimt, enfim, uma equipa também muito física, num campo difícil, perde com o Bodo Glimt. E depois, se for preciso, quase ganha o Manchester United. É uma equipa que também eu acho que ainda se está a encontrar. Agora, uma coisa é certa: Noyan Pérez é um grande central, um grande reforço para o Futebol Clube do Porto. Curiosamente, vem e senta o Otávio, não senta o Zé Pedro, como toda a gente esperava que sentasse. Não sei se viram, eu terá aqui o Zé Pedro, segundo um estudo realizado pelo CIES Sim, Futebol. é dos melhores Uma centrais. instituição altamente credível. Relativamente a todas as ligas europeias fora das Big Five, o defesa central do Porto é atualmente o terceiro melhor central com pés, ou seja, na saída de bola. Portanto, Mas esse foi mesmo a instituição que disse que o Washington era o segundo ou terceiro melhor lateral esquerdo do mundo. Não é? e não está a mentir. E, portanto, vamos ler isso com um grãozinho de sal. Mas o que eu gostava de dizer é que o Porto reforçou-se muito bem. O Fábio Vieira ainda está ali, também se lesionou, enfim, uma chegada atribulada. Denis Gould até já marcou 2 ou 3 golos. O Samu está a marcar golos, também nunca mais acaba. E portanto é um novo fenómeno da Liga Portuguesa. O Noyan Pérez, como eu disse, é um grande central. Eu gosto muito do Noyan Pérez. Francisco Moura é uma contratação para mim fantástica. 5 milhões. Há muito tempo Porto não tinha 5 milhões por aquilo. 5 milhões por aquilo é uma pechincha. Não sei como é que foi o Malicão, que também é tão careiro. Vende por 5 milhões um jogador daqueles, um ativo daqueles que eu sempre gostei do Francisco Moura já no Braga. Eu acho que é uma equipa que se está a encontrar e vai se encontrando. E eu acho que aquilo, mais coisa, menos coisa, mais jogador, menos jogador, é um sério candidato ao título e é um sério candidato a ficar em lugares de Champions também. Sim, sem dúvida. Começando mais do positivo e depois algumas notas menos agradáveis, o enquadramento, o Porto está a viver um ano de completa transformação. Quer dizer, estamos a falar de 42 anos de uma presidência, 7 anos muito marcados por um treinador, um excelente treinador como Sérgio Conceição, e portanto quando se augurava que seria um ano passa a expressão, a Leonardo Jardim no Sporting, que é aquele ano de transição, mas que se sabe que não é para disputar o título, o que é certo, e como nós em conversas privadas, penso que isso nem ficou gravado, sempre achámos que o Porto, porque não deixa de ser o Futebol Clube do Porto, iria ser um candidato ao título e ia jogar para ganhar. Mas conversas aí estavam gravadas. O Duarte andas a gravar todo dia. Conversas que não ficaram gravadas, ou seja, conversas pessoais. Eu acho que não ficaram gravadas. Não, porque podemos ter falado disso. Pode ter sido o documentário que o Duarte está a fazer fora de jogo. Exato, pode ter sido esse documentário. Podíamos ter falado disso no. Não, agora fiquei assustado, de repente pensei que estava a ser gravado. Não, pensei que podia ter sido. Tem que ter mais cuidado. É o backstage fora de jogo. Exato, backstage. O Duarte está ao limite nas notas. Estás a ver como é que está o Portimonense? Em que lugar é que está o Portimonense? Antepenúltimo. Tá bom. E como eu estava a dizer, relativamente ao Porto, acho que vai continuar a ser uma equipa a candidata ao título e está a saber continuar a jogar futebol para isso.
Eu não estava à espera de ver tanto Sérgio Conceição neste futebol, ou seja, achava que o Vítor Bruno ia trazer mais ideias novas e eu, ou seja, vi durante 7 anos Sérgio Conceição, estou muito habituado a ver, ainda que o Porto tenha sofrido algumas mutações ao longo destes 7 anos, naturalmente, até fruto dos jogadores que foi tendo, mas vejo muito Sérgio Conceição ainda na forma de Mas jogar. naturalmente, enfim. Sim, naturalmente, porque foi adjunto dele, porque muitos dos jogadores jogaram. Não, e porque é pouco inteligente pegar uma equipa que vem tão marcada do Jesus, com o Rui e Vitória, mudar que o Rui tudo. Vitória também Não faz fez sentido mudar tudo. perfeitamente. O que está bem feito é ser aproveitado. Sim. Que é bem, mas- Tendo a concordar, mas não estava à espera de ver tanto. E acho que a pedra de toque, acho que o Guiocas continua a ser a pedra de toque do Sporting. Já lá iremos, o Actor Koglu foi a pedra de toque que faltava ao Benfica. E no caso do Futebol Clube do Porto, a pedra de toque foi Samu. Para todos os efeitos, o que interessa para um ponta de lança faz-me lembrar muitas vezes quando falavam mal do Oscar Cardoso, que tinha um grande defeito, que era marcava muitos gols. Mas mesmo assim, às vezes era associado. Eu acho que, por exemplo, se o Samu tivesse a ter os problemas que o Pavlidis está a ter neste momento de chegada ao golo, iria ser muito mais criticado. Porque pelas características físicas, pelo aquilo que dá ao jogo, que é um avançado que está muito mais, todos estão dependentes do golo, mas jogadores com aquelas características, pontas de lança com aquelas características estão ainda mais. Como nota menos positiva, ainda ontem noticiámos isso na nossa página, para quem não segue fora ponto de jogo. Se não sei, provavelmente também não está a ver o episódio. Isso é verdade. São os incidentes Mas sigam. menos positivos destas manifestações a gerar instabilidade junto do Porto, do Volta Sérgio, atentados contra o André Vilas Boas, portanto, manifestações escusadas e, a meu ver, completamente residuais dúvida, face sem àquilo que foram as eleições do Porto. Portanto, em traços gerais, é isto que eu penso da atualidade do futebol. E pensas muito bem, digo-te já. Eu só queria trazer aqui umas curiosidades que eu. Traz. Gosto Não, das notas do Porto. antes das curiosidades, E às notas do volto aqui só ao Duarte, que agradece-me pela venda do Olivarela para o Ghent, não é? Quanto dinheiro é que fizeram? 6. Pronto, e não me deram nada. Eu aqui o ano inteiro a falar dele. Um ano inteiro a falar dele. 6 milhões para a Bélgica. É assim. Meteram tudo no bolso. Um aninho aqui a falar dele. Nada, nem um contacto de Portimonense. A agradecer. Mas pronto, falar aqui que eu achei curioso quando me pus a pensar no mercado do Porto desta época. Achei que há muita similitude com o mercado do Sporting 2021 e eu vou passar a explicar. Então, um lateral esquerdo adquirido a um clube da Primeira Liga, Nuno Santos ao Rio Ave, Francisco Moura ao Famalicão. Empréstimo de um médio formado no clube, João Mário e Fábio Vieira. Um ponta de lança comprado por 15 milhões, neste caso Paulinho, versus Samu, sendo que o Paulinho vem a meio da época. Não, mas o Paulinho na altura fizeram contas com o passo separar, o salário do Borja, Pois, mas isso eu não a meto. gasolina que custa de Braga a Lisboa, portanto o Paulinho Certo. já para aí 50 milhões. Sim, mas pronto, não vou nessa contar com a história. gasolina. E depois, o facto de um empréstimo por opção de compra, neste caso na altura de pote, 6 milhões e meio por 50%, e não empréstimo por opção de compra, parte do passe, 6,5 por 50%, e o próprio Samu também foi 15 milhões por 50%. Portanto, foi uma abordagem ao mercado que eu achei curiosa, muito parecida com o do Sporting, e que revela não só uma estratégia de tentar contornar aquilo que são as dificuldades financeiras inegáveis que o Porto tem, e também o timing do mercado, porque o Porto até meio de agosto não tinha praticamente reforços. Toda a gente achava que o Porto ia ter bastante dificuldades na época porque não estava a reforçar o plantel, e eu acho que no fim de contas, em 15 dias, o Porto conseguiu dar armas a Vítor Bruno para conseguir competir pelo campeonato. Não digo da mesma forma que os outros dois, por motivos diferentes, não é? Pelo poderio que o Benfica tem financeiro e o plantel consegue ter à disposição, e o Sporting, portanto, um treinador de 4 anos, mas com estes reforços dá mais responsabilidades a Vítor Bruno no sentido da construção desta época. Mas com outros reforços ainda, que é Rodrigo Moura, Vasco Sousa, Martim não Fernandes, esquecendo da formação. E queria só dar uma nota positiva, uma francamente positiva e uma mais negativa, que o Porto não tem assim tanto a culpa, começando pelo pior.
o negócio de Galeno acaba por não se consumar, que para todos os efeitos foi um baque grande naquilo que o Porto contava a receber, cerca de 50 milhões, portanto isso faz sempre, sobretudo faz falta a qualquer clube português, então ao Porto nas condições em que está ainda mais, mas como nota francamente positiva, eu penso que só numa das transferências é que o Futebol Clube Porto acaba por pagar as taxas de comissão a empresários, o que mostra que isto é um grande trabalho de presidente, porque mostra um empenho em provar a transparência e evitar ao máximo esse tipo de comissões, e também uma palavra para a equipa técnica, não é a equipa técnica, mas para a equipa de André Vilas Boas, encabeçada por Jorge Costa e o Bizarreta, que foram fundamentais nessa manobra, que para todos os efeitos faz sempre muita diferença naquilo que são os gastos do mercado. Fica aqui um abraço ao Bizarreta. Se quiser cá vir um dia, estamos cá para o receber. Jorge Costa, que já foi nosso colega numa pós-graduação. E ao Tiago Madureira, que foi muito simpático connosco no Legends também. Sim, Tiago Madureira, quando quiser, está convidado. Exato, está convidado. Mas pronto, continuando naquilo que eu estava a referir do Porto, acho que algumas críticas têm sido feitas a Vítor Bruno, mas acho que são completamente injustificadas, e há um facto que eu queria ressalvar. O Porto tem 8 jornadas, já jogou com todos os clubes do top 6, à exceção do Benfica. E só perdeu 3 pontos. Ao contrário do Benfica e do Sporting, só jogaram cada um com equipas do top 6. E portanto, 21 pontos. É o segundo melhor arranque à 8ª jornada dos últimos 10 anos. Portanto, Sérgio Conceição só conseguiu fazer melhor que este arranque uma vez. E portanto, acho que é completamente injustificado neste momento estar-se a falar de. Mas a campanha europeia que não está a sair com a Porto. Mas a campanha europeia veio mostrar uma coisa: veio mostrar que as segundas linhas do Porto não estão ao nível da primeira. Claro. E encabeçado, obviamente, por Grujic e Gonçalo Borges, que eu acho que são jogadores que não têm capacidade para ser titulares no Porto. Gonçalo Borges não tem um único gol pelo Futebol Clube do Porto, é impressionante. Eu queria que tu me completasse nessa. Eu não lhe disse nada, mas já sabia que ele ia mandar essas. Nós falámos isso no outro dia. Não, fiquei impressionado, nós estávamos a falar disso no outro dia. Ele tem que 60 e tal jogos. Acho que não ficou gravado também este. Sim, porque o Eduardo não gravou essa, o Eduardo. 60 e tal jogos pela equipa A. Ficou no backstage. Exato. Se tivesse injusto com o número de jogos, não sei. Mas não é jogos, é número de aparições em jogos, claro. Mas é impressionante para um extremo. E Grujic então ficou evidente as suas debilidades físicas e técnicas. Mas são jogadores que para o consumo interno, para jogar com o AVS, para jogar com o Nacional, mas jogadores são soluções. Não? Mas há claramente mas o Grujic está no teto salarial ou perto do teto salarial do Futebol do Porto. Porque há uma quebra clara, e sobretudo para mim é quando tu quebras a dupla Nico e Alan, que para mim são neste momento fundamentais, e o meio campo do Porto está a ser construído com a base de Alan e Nico. Alan como um jogador da primeira fase de construção, e neste momento Nico muito mais a ser um definidor mais à frente. Sim, até em papéis um bocadinho também até num papel diferente do que tinha na época passada com Sérgio Conceição, mais num duplo pivô. Agora está diferente, está mais solto, e portanto esta dupla para mim tem sido essencial, e quebrar esta dupla na Noruega, além de não ter PP e Galeno em campo, foi absolutamente essencial, como também foi essencial uma má preparação daquilo que é aquela equipa norueguesa, que já tinha surpreendido a Roma de José Mourinho há pouco tempo. Pode parecer estranho, porque às vezes os nomes dos clubes também não falam só por si, que eu digo ao Sporting na altura do Ruben Amorim, como é que se chamava a equipa? O Lask Linz. Também dava a surpreender, e que tem feito boas campanhas europeias. Sim. Portanto, agora na Europa já vamos ter equipas que jogam bom futebol, e há 2 jogadores do Bodo Glimt, que é o Patrick Berg e o Juan Peter Aug, que certamente vão estar em grandes clubes europeus. Ou seja, é muito limitador também reduzir essa derrota e usá-la como arma de arremesso para Vítor Bruno. Eu fiz logo a ressalva, a campanha difícil, a equipa é muito difícil. Estou a falar de críticas de fora. Sim. Eu sei que tu tens muito critério. Obrigado. E foste claro nesse aspecto. Depois, Samu já falaram, não vou falar, é um avançado fortíssimo, vai causar furor. Outra coisa, mas a única coisa que me causa um bocadinho estranheza na gestão de Vítor Bruno até agora foi que os mártires, digamos assim, da derrota em Alvalade, que tu já tinhas falado, foi Vasco Sousa e Martim Fernandes, que até ali tinham sido titulares quase, não digo indiscutíveis, mas titulares frequentes, e a partir de agora eclipsaram-se, e Van Rijn também, mas também é porque Galeno ainda não estava naquela indefinição e não estava a jogar naquele momento. Eu salientava o eclipse do Otávio e do Wendel. Sim. Que eram jogadores titularíssimos no final da época passada, com Sérgio Conceição. O Wendel até muitas vezes explorava terrenos interiores, fazia ali, era um jogador muito preponderante. Nunca mais vi o Wendel, o Otávio também com o Wendel percebo.
Wendel percebo. Não, eu não estou a dizer que não percebo, ou seja, mas é curioso que são dois jogadores que eram muito utilizados por Sérgio Conceição. O Otávio até muito utilizado no início da época e eclipsaram-se por completo. Mostrou ali, teve alguns... Também algum sangue novo e alguma revolução que Agora o que eu estranho é o Zé Pedro continuar continuar a titular, mas isso aí... Mas tem jogado bem, é verdade, tem jogado bem. Bem, Enfim, esperamos que o Zé Pedro seja o Pepe, não, mas pronto. Não, mas o é Zé estranho Pedro- porque há Tiago Jaló, não é? Que ainda ninguém... Sim, mas não também sei, vem com muitas dúvidas físicas e portanto não jogou. não, jogou a época por passada, acaso não praticamente. sabia dessas dúvidas físicas. Ele não jogou praticamente a época passada, não é? Mas sim, pronto. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar em relação ao Porto. não, vamos seguir também para o episódio É não ser isso. muito, muito longo. Então agora importante. seguimos para o SL. Aproveitem, vão pondo like e subscribe, Subscribe. e essas coisas que é sempre importante para Exato. aparecer nas tendências. SL Benfica agora. SL Benfica, querem que eu comece? Ricardo, força. Tu nem és benfiquista? Portanto, eu como adepto de futebol, para falar do Benfica, acho que é inevitável falar de Bruno Lage, que foi a mudança daquela que parecia começar a ser mais uma época de calvário vivida pelos encarnados. Eu gosto sempre de começar pela galhofa, portanto o Bruno Lage começa, a meu ver, como um performer, aquela forma como foi cumprimentar os jornalistas, depois aquele todo entusiasmo em Belgrado. Pronto, eu acho que algumas dessas atitudes foram algo exageradas, mas também ou seja, não acho que sejam exageradas, corrijo, mas acho que foram encomendadas. Ou É seja, mais isso. Vínhamos a assistir um Roger Schmidt completamente desligado daquilo que eram os adeptos, daquilo que era a cultura, daquilo que era a proximidade. Duarte neste momento está a rastejar para ir micar a outra Desculpa, câmara. não me aguento, desculpa. E portanto veio um Lage revolucionar nesse Uma boa metáfora para o Portimonense, está a rastejar no nesse fundo da sentido. tabela. E portanto, acho que foi uma escolha sensata por parte do presidente Rui Costa. Traz benfiquismo que faltava e também acho que se correr mal para esta direção, à semelhança daquilo que foi uma direção presidida por outro elemento, Bruno Lage também é um bode expiatório fácil, portanto acho também, da mesma forma que é fácil trazê-lo e é fácil trazer esta alegria, também se for para o mandar embora, também acho que é fácil em todos os sentidos. Falando de futebol jogado, estamos a assistir ao Lagebol, não é? A média de golos subiu largamente, desde que também não era difícil, mas estamos com... O Benfica está atualmente com 3.6 golos por jogo e, portanto, isso mostra aquilo que tem sido o caudal ofensivo. Já foi colocada a provas de fogo. Estrela Vermelha, pelo contexto não só de Liga dos Campeões, mas também pelo contexto que é estar em Belgrado, e depois o Atlético de Madrid, que é uma exibição completamente mandona por parte da equipa do Bruno Lage, e tirou as dúvidas daquilo que podia ser um Benfica ainda periclitando ou não. Acho que ali afirmou-se como uma equipa que está bem e que se recomenda. Há bocado falei, pedra de toque para mim, Artur Koglu. Tenho vindo a dizer isto em algumas conversas que vamos tendo, que para mim coincide com a chegada de Bruno Lage. As pessoas esquecem-se disso, mas Artur Koglu começa a jogar quando Bruno Lage chega. Mas vem antes. Não, vem antes, mas, ou seja, coincide, depois mete seleções e, portanto, Sim. não me parece nada por acaso. E acho que é um jogador que não só resolve jogos, como é daqueles jogadores que resolve épocas, porque o Benfica passou a jogar num 4-3-3, mas é um 4-3-3 que, a meu ver, em processo defensivo se torna mais num 4-4-2 e liberta mais o Di Maria. O Di Maria, Claro. não só fica muito mais solto na frente quando está em processo ofensivo, como também defensivamente o Benfica, o Austin se fecha muito bem do lado e o Artur Koglu vem fechar do outro. Eu recordo que no Atlético, inclusive, dada a projeção do Carreras, o Artur Koglu vem inclusivamente fechar a lateral. Não, e defende com 5 o Benfica nesse jogo. Dá uma profundidade completamente diferente. Coxu deixou-se da Muso e começou efetivamente a mostrar o jogador que é, e também na posição que sempre devia jogar. Florentino está numa forma como já não se via desde o Lage da primeira passagem, ainda que eu acho que seja algo insuficiente e que tenha que melhorar com bola, na forma no processo de construção, no processo. Eu acho que ele ainda tem francas debilidades em passos ruptura, passos longos, não tem capacidade ainda para rematar a baliza, portanto, isso são tudo debilidades que a mim me parecem
algo perigosas para aquilo que se espera de um trinco de uma equipa como o Benfica. Não obstante, fantástico no processo defensivo e sobretudo na recuperação de bola. Pavlidis tarda em chegar ao golo, mas tal como eu dizia há pouco, é um jogador que dá muito à equipa, abre muito espaço e portanto por isso é que eu acho que e bem não está a ser alvo de contestação para já, mas como todos tem que começar a marcar para começar a ver os primeiros assobios. E depois uma nota final, antes de vos passar a palavra, para Tomás Araújo, que a mim me enganou. Eu não esperava tanto de Tomás Araújo. Atualmente para mim esse sim é o melhor, pelo menos do Benfica, é o melhor central a sair com bola. E eu, por um lado, acho que o melhor que aconteceu, se calhar, ao António Silva foi, se calhar, o aparecimento do Tomás Araújo. Retira-lhe pressão. Retira-lhe pressão e podia ir para uma época a cismar. Já falámos aqui várias vezes em comparações com o Ferro. Também lhe aconteceu isso, voltar a cismar e depois acaba por cair num vazio e num marasmo que só foi prejudicial. Não obstante, eu acredito que António Silva não esteja nada satisfeito de estar no banco. Mas vamos ver. Tomás Araújo, as pessoas às vezes esquecem-se, mas Tomás Araújo é mais velho que António Silva. Sim. Portanto, faz parte do processo. Foi ultrapassado na altura. E vamos ver o que é que a época também é longa, portanto acredito que vão ter muitos minutos ambos, mas não esperava isto. E depois uma nota final para o... Passa a expressão, o aleijadinho este ano do PSG que chegou, que é o Renato, que este ano é o Renato, no ano passado foi o Bernat e há 2 anos foi Draxler, que é o deste Para o ano haverá outro. que é o deste ano, mas pronto, desejo tudo bom ao Renato, até não só por ser português, mas por ser um jogador que eu admiro imenso os tempos áureos de Renato, que já lá vai há algum tempo, e que espero que ainda vá a tempo de fazer uma época extraordinária. Não sei onde é que ele se vai encaixar, se é que é possível. Mas difícil agora neste momento. Mas é muito difícil, sem dúvida. Mas este é o mote que eu lanço a vocês para falarem do Benfica. É o mote que tu lanças. Eu gostava de começar, obviamente, pelo ranking falso do Benfica. E há uma coisa que para mim é muito difícil de compreender, que é como é que a direção do Benfica toma uma decisão de manter Roger Schmidt, avançar para a construção de uma nova época, de um novo plantel, de saídas e entradas, sendo que, e sobretudo pelo facto que se a tolerância para com Roger Schmidt era tão mínima, como é que se toma uma decisão destas? Claro. Ou seja, e como se viu pela demissão prematura, ou seja, se tu sabes que aquele treinador, se falhar uma ou 2 vezes, já o vou despedir, então, é muito arriscado. É que já nem falo dos adeptos, porque para os adeptos já está arriscado há um para os adeptos já estava arriscado, mas para a estrutura havia ali pelo menos para fora, um modo de confiança que afinal não existia. Ele sabia se estava por um fio e quando ele pisasse o fio, cortavam-no dali. Não, e como é que pode estar em maio a dizer que é o teu treinador? Sim. Que não faz sentido. O voto de confiança total, chega ao início da época, diz a mesma coisa e passado 3 jornadas corte total. Para mim custa-me perceber. Eu acho que é pela mesma, desculpa interromper, acho que é pela mesma ordem de ideias que o João Mário sai. O João Mário também é titular em Famalicão, faz a pré-época toda, é um dos capitães de equipa, leva 2 assobiadelas na Luz e sai pela porta pequena do Benfica. Sim. Portanto, já tínhamos falado aqui antes. Pedido. Sim. Também sai a pedido. Pronto, e havendo este cenário tão negativo e de tão pouca confiança, como é que se avança para uma época em que o Benfica deu o aval a Schmidt para tomar várias decisões, e acredito que tenha partido dele também em parte a saída de David Neres, por exemplo, em que era um jogador como é difícil muitas vezes Portugal conseguir contratar e reter jogadores da tarimba de David Neres, acaba por sair. Agora, felizmente para o Benfica e para Rui Costa, Laje estava disponível, como tu falaste, o Laje, que é aquele tanto pode ser facilmente louvável como facilmente descartável, e aparece como uma solução aparentemente ideal num momento muito difícil. E é ideal porquê? Não só porque, além de ele conhecer o Benfica por dentro, como poucos conhecem, tem uma ideia de jogo positivo, e isso aí é logo meio caminho andado para ser melhor do marasmo tático em que o Benfica se encontrava, e as exibições pobres e para não dizer secantes que o Benfica estava a proporcionar aos seus adeptos. Mas agora, há uma coisa que há a ressalvar.
se bem que o Laje na primeira passagem consegue recuperar uma vantagem de 7 pontos, estes 5 pontos não são nada positivos e não jogam nada a favor de Bruno Lage, porque sendo possível, Mas uma fase muito mais inicial. mas a margem de erro é sempre mínima. Sim, claro. O que aconteceu da outra vez foi que o Benfica não errou. Não errou. E são 5 pontos que neste momento até são 8, porque falta jogar o Sim, jogo na Madeira, e isso são sempre jogos que causam alguma ansiedade e mexem sempre com aquilo que é o planeamento de uma época. E mais do que isso, mais do que esses 5 ou 8 pontos, os 8 virtuais, é que o Sporting não falha. E a probabilidade do Sporting falhar é muito menor do que esse Porto, à época, falhar. Sim, e estão 3 equipas a competir, porque não podemos Exatamente. esquecer o Porto, na altura eram só 2 a competir. É um cenário difícil. Obviamente que o Benfica está a jogar muito bem. Sim, não é muito cedo. É obviamente muito cedo, mas é esta questão, esta barreira psicológica de que um desire, até porque uma equipa pode estar a jogar bastante bem e ter na mesma e não está livre de ter um desire. A forma como o Laje vai, ou o Benfica irá encarar o derby com o Sporting é completamente diferente da que o Sporting era o que eu ia encara. dizer. O Benfica entra em campo a não poder errar e o Sporting sabe que se empatar é um bom resultado. Mas era o que eu ia até. dizer. Sim, O Benfica joga com o Nacional, ao que tudo indica, dia 19 de dezembro. Jogou cá dia 19 de dezembro. Sim, é. E com o Sporting a 29 de dezembro. 29, 30, ainda não está marcado, 28, 29, 30. Portanto, em 10 dias o Benfica pode não só passar de 8 pontos de distância para 5, porque joga aquele jogo em falta, como defronta o rival direto em que pode passar de 5 pontos de distância para 2. Sim. Portanto, joga ali em 10 dias, tem ali também um fator motivacional gigante para poder virar uma época em 10 dias. Sim. O que eu ia dizer, eu primeiro ia pegar no Tomás Araújo para eu dizer que, na minha opinião, o Tomás Araújo é neste momento o melhor central do Benfica. Acho que é sem dúvida. Nunca fui o adorador do Otamendi. Acho que o António Silva sempre teve muitos pontos de interrogação que, numa dinâmica positiva, foram sendo disfarçados. Agora também é um jogador muito jovem, foi não vou dizer endeusado, mas foi empolado muito cedo. Eu acho que é um erro que muitas vezes comete com jogadores muito jovens, sobretudo o Benfica muitas vezes comete esse erro. E acho que o António Silva ainda não é tudo o que diziam ser, pode ser muito mais se não o estragarem. E tenho algum receio que É bastante jovem. essa estragação esteja a acontecer. Mas o Tomás Araújo neste momento para mim é o melhor central do Benfica, mas sem dúvida nenhuma. Tinha características eu já na época passada vos tinha dito que ele fez uma época brutal no Gil Vicente. Agora até joga bem defesa direita. Mas é sempre o problema. Nós julgarmos os jogadores quando são lançados em contextos negativos, como são da época passada, é meio caminho andado para que haja os adeptos comecem logo a julgar os jogadores quando o contexto não é o mais favorável para a afirmação do jogador. E foi isso que aconteceu com o Tomás Araújo. E mostra a falta de planeamento. Há bocado não te quis interromper. Tu falavas do Roger Schmidt, a forma como falava de Neres ou até de Artur Cabral. Portanto, isso para já mostra logo uma falta de inteligência, porque está a retirar à equipa, ao clube, capacidade negocial. A partir do momento que o treinador diz que o jogador não treina tão bem como ele queria ou tem vontade de sair, automaticamente qualquer clube comprador baixa. Depois, a falta de planeamento, falavas de Tomás Araújo, eu relembro que o titular em Famalicão é Morato. Eu parto do princípio que quem é titular na primeira jornada, à partida, há de fazer parte do planeamento para uma época. E depois, ainda que Di Maria estivesse de fora, mas recordem-se que os extremos, o Benfica começa essa época, e depois ainda se alonga mais um jogo ao outro, com Florentino e Leandro Barreiro, jogadores muito, muito semelhantes, e quem não diverge muito do outro, e portanto não dá outras coisas ao jogo. E depois nas alas, Orsens e João Mário. Portanto, ainda que eu adoro o Orsens, e acho que o João Mário tem a sua competência. Que elogio. É um campeão da Europa, portanto tem o seu valor. Olha, outro elogio. Há 8 anos, exatamente. Há certeza de Eliseu, um campeão da Europa. Mas quando partes de uma época É um jogador. com estes dois jogadores nas aulas, não sei onde é que podes encontrar criatividade. E depois depositavas toda a tua confiança em Prestiani para resolver. Sim, e que hoje nem é tanto solução já. E hoje já nem é tanto solução. E o Bruno Lage até já o está a colocar à Mais direita, extremo, claro. que é onde, e a meu ver, onde ele entende que ele irá render muito mais. Portanto, e são tudo a juntar à novela João Neves e à forma como foi gerido esse dossiê e toda aquela, enfim, toda aquela choradeira que depois o Benfica não queria tanto vender e o jogador queria tanto sair, depois o Benfica até acaba por ser o Benfica a pagar a taxa de intermediação. Portanto, isso é uma coisa surreal, e só quem não
Só quem não quiser olhar com atenção para isso é que não percebe o que é que, Só segue o que, aquilo é, que que- o que é que aconteceu. Mas pronto, eu acho que a direção de Rui Costa, que basta ver os relatos daquilo que têm sido as Assembleias Gerais e os assobios no estádio até à chegada de Bruno Lage, pode dar-se muito por contente por as coisas estarem a correr assim. Terá o seu mérito também, naturalmente, porque foi o presidente Rui Costa que escolheu ter Bruno Lage. Isto é como o futebol é assim. Enquanto a bola entrar, as coisas Eu sou o aliviam Bruno sempre. Lage, queria fazer aqui a minha declaração de voto. Eu nunca fui um hater do Bruno Lage, mas também não sou um lover do Bruno Lage. Portanto, acho que ele não é um deus só por estar a ganhar, mas também quando ele perdia também não achava que ele era um treinador fraco. Eu acho que ele tem um discurso perigoso, que resulta muito bem quando está a ganhar e quando, Claro. quando as coisas O que eu começam a acho aproveitar, é- não segura. E se virmos, plantel. se virmos o Bruno Lage, é um bocadinho mal comparado, muito mal comparado. Portanto, tenho um peso no que eu vou dizer. É o efeito Sapinto. Mas atenção, mal comparado e com outras habilitações Efeito técnicas. Sapinto. Uh, Esta que vai. é, se virmos o Bruno Este Lage, é o título do episódio. Já estava a ver. o Bruno, Podes repetir. o Bruno Lage tem um bocadinho daquilo que é o efeito Sapinto. Mas reparem, e vocês vão me dar razão no final, mas tem que ouvir com atenção. O Bruno Lage entra em 18-19, sim, substitui o Rui Vitória numa fase já muito decadente do Benfica do Rui Vitória, mas com uma equipa feitinha, índices físicos apurados da equipa, o plantel trabalhado, os jogadores lá. E pega o que é que faz o Bruno Lage? Mete os jogadores a jogar nas posições, mete o João Félix, que era um grande jogador, finalmente a jogar, na sua posição, dá um boost motivacional, altera uma pecinha ou outra e o Benfica começa a ganhar. Não, o Bruno Lage, de uma semana para a outra, não introduziu dinâmicas táticas altamente complexas, não fez um trabalho de prospecção de índices físicos, não teve lá. Perfeitamente, e já vês Calma, só, sim, mas é isso que eu quando sei entra um perfeitamente. jogador, O treinador é a chicotada psicológica, pronto. Mas eu não acho que seja só isso, mas acho que é muito, Não, naquele é muito clique efeito inicial. psicológico. E agora é igual, ou seja, o que é que o Bruno Lage fez de assim tão revolucionário? Mas onde é que está o Sapinto aqui? Calma, mas eu já lá vou chegar. Mas, então, vamos ir por aí. O Sapinto, vai já ao Sapinto. quando é que o Sapinto pega no Estou Sporting e que elimina Manchester City e quase chega à final? Por pouco não chega à final da Liga Depois do Europa. Domingos. Depois do Domingos Paciência. Pá, numa fase de Trabalhada. paciência, mas numa equipa trabalhada, os índices físicos todos ali no ponto, os jogadores com qualidade, embora não depois de estivessem a tirar a jogar. camisola número 9 no Euro 96. O Capel já cruzava para o bolso vincal de cabeça no chão. Exatamente, o Scars, enfim, um conjunto de jogadores Sim, com sim. capacidade. Estou a perceber o que é que estás a dizer. Enfim, numa fase complicada, mas o Sapinto o que é que faz? Sim, senhor, mete os jogadores a jogar nas posições deles, boost motivacional, cotoveleiras no fato, estamos a andar para ganhar o Manchester City. Pronto, foi um bocadinho efeito Sapinto, foi um bocadinho efeito Bruno Lage. Percebi o efeito Agora, Sapinto. obviamente com diferenças. O Bruno Lage recuperou uma Fez para distância de 8 treino. pontos ao 7 e foi campeão. O Sapinto eliminou o City e depois no fim de semana a seguir fez o para ganhar a União de Leiria, mas isso é outra questão. Agora, o Bruno Lage agora não está a fazer muito diferente. O Zé de Leiria. Isso ali. O Bruno Lage o que é que está a fazer agora? O Coxu está a jogar na posição dele, o Orton está a jogar na posição dele, o Arthur Koglu está a jogar, uma boa contratação, não do Lage, mas Fantástico. o Amdouni é a solução na posição em que ele joga E melhor. acho que está à bica da titularidade. O Tomás Araújo está a jogar porque é o melhor central neste momento a jogar. O Álvaro Carreras está a render, também muito fator motivacional. O O Bruno Bata Lage, está a aguentar. o Bruno Lage entra, chega e quanto tempo depois é que tem um jogo? Uma semana? Uma semana e meia? Foi na altura das seleções. Sim. O Bruno Lage, nessa semana e meia, não mudou o Benfica todo. Mas nem sequer tinha lá os, nem sequer tinha lá os jogadores. Não tinha lá os jogadores. Pegou no que estava mal, ou pegou no que estava a ser subaproveitado, Tinha 2 ou 3 dias de treino. com corrigiu todos. X ou Y, deu um boost motivacional aos jogadores, porque ele de facto tem um discurso muito positivo, muito agregador, e os jogadores começaram a render. Às vezes o futebol não é científico, às vezes o futebol é só um bocadinho de motivação, um bocadinho psicológico. Mas, dito isto, o que é que eu queria dizer sobre as contratações em específico do Benfica? Quando eu vi aquela reta final, aquele sprint final do mercado do Benfica, pensei, o Benfica está aqui, identificou alguns erros e está a preparar um plantel muito, muito competitivo para a época que vem aí. O Amdouni não é banal, não é um jogador banal, pelo contrário. O Arthur Koglu já nem falo. O Coxu na sua posição é um grande jogador. O Cabo Rei, eu até acho que podia ser um jogador, mas enfim, parece-me Segundo também. o presidente, temos de ter paciência. Que é a escolha mais estranha do mercado do Benfica. Abdicou daquela dupla de médios defensivos, trinques ultra defensivos, que é Florentino e Leandro Barreiro, que quando disseram isso a Roger Schmidt, ele numa conferência de imprensa disse: eu penso exatamente o contrário, que não devíamos substituir esta dupla. Portanto, está provado o erro do Roger Schmidt. E portanto, é isso. O Lage está a ser um bocadinho de sapinto, está a aproveitar o que estava bem feito, está a mudar uma coisa ou outra estava mal e deu um boost São motivacional. conceitos, Eu adorei. E Pronto. portanto, agora, o que é que aconteceu ao Sapinto quando pegou na equipa de raiz em 12-13?
O Sporting ficou em 7º lugar. Pronto. E depois Não veio foi só por causa do Sapinto, e mas- Vercauteren e blá, blá. Mas o Sporting via-se que apanhar Gil Vicente e, portanto, também grão de sal em tudo. Grão de sal nesta euforia, um grão de sal também na depressão. quando Deixa-me vamos perder. dizer-te que eu percebo o que estás a dizer, mas acho que o Bruno Lage tem ido um bocadinho mais além disso. E é bem mais do que isso. Sim. Tem ido um bocadinho bem mais além. Essa analogia que E eu- até. Mas eu disse mal comparado, eu E- diria logo. mas o que eu acho é, ele fez o mais difícil, que foi pegar naquela equipa que estava no marasmo, como eu há bocado disse, tático, e fez o mais difícil, que foi ganhar nos jogos em que a equipa ainda está, nos primeiros jogos em que a equipa ainda está a adaptar-se às dinâmicas do treinador. Isso aí é fundamental. Ganhar esses jogos, como foi na primeira época em que ele vira um resultado contra o Rio Ave logo no primeiro jogo. Estão aqui a fazer umas sinaléticas. Segredos. Mas pronto, o que é que eu estava a dizer? Houve logo outra coisa que eu achei, e o jogo do Atlético de Madrid é o expoente máximo disso. O Albacete, o Atlético de Madrid, desculpa. É uma grande, Palmeiras. uma grande diferença de Bruno Lage e para Roger Schmidt, e que nós aqui evidenciámos na época passada, é que Roger Schmidt parecia que não se preocupava com o adversário. Independentemente de quem jogava contra o Benfica jogava exatamente da mesma forma, sem qualquer preocupação em adaptar o que quer que seja em relação ao adversário. E o que o Benfica fez com o Atlético de Madrid foi exatamente o contrário. Bruno Lage, sem obviamente mudar aquilo que é a identidade da equipa, conseguiu adaptar-se. Eu estava há bocado a dizer isso a completar ali o raciocínio do Ricardo, quando ele estava a dizer. Podes dizer Quinteiro, não há problema nenhum. Sabes que é este momento em que aparecem-me E às vezes três. é diz Diogo. Aparecem, quando já sei que vou dizer o nome dele, já aparecem-me 3 nomes na cabeça, que é Ricardo, Quinto e Quinteiro. Pois eu para o primeiro, agora foi Ricardo. Para a próxima é Quinto. Mas Podes dizer como tens no teu número de telemóvel. Diogo Quinteiro. Que foi número registado em 2010. Ainda ele não tinha. E nem ele sabia que se queria chamar. Gostava mais de Ricardo. Não é um pseudonym, como É. qualquer outro. Mas no jogo do Atlético de Madrid ficou bem evidenciado isso. Porque os Benfica defendeu com 5 jogadores. Defendeu com o Arthur Calgulu numa linha de 5 para contrariar as aulas do Samuel Lino e o Llorente, que foram completamente anulados. E depois, obviamente, o jogo interior do Benfica é muito forte na pressão. O Griezmann não se conseguiu mexer com o Florentino. O Florentino faz um jogo exímio. E depois é aquilo. Di Maria está muito mais confortável agora. Além de que consegue gerir muito melhor o estatuto do Di Maria, porque ele já sai aos 60 e aos 70. Sem mandar pontapés em garrafas de água. Mas acho que isso também vem do treinador o deixar mais confortável dentro de campo. Tu assim consegues conquistar o jogador, como conquista o Cockchu. O Cockchu fez uma conversa de imprensa em que estava maravilhado e disse maravilhas e está muito feliz e nunca foi tão feliz. Sente finalmente em casa. Exato. É logo meio caminho andado. O jogador está confortável onde está. Claro, obviamente. e para mim, eu sempre disse isso na época passada. Não há nenhuma equipa que não queira ter um Di Maria. Não me venham aqui dizer, sobretudo uma equipa do nível das equipas portuguesas. Toda a gente gosta de ter um Di Maria e gostaria de ter um Di Maria. Agora a questão é, como é que nós vamos deixar o Di Maria confortável e os colegas confortáveis com o Di Maria? Porque se o jogador defende menos, eu tenho que pôr a equipa a defender de outra forma para compensar. O Schmidt simplesmente não o fez, nem quis saber disso. E a equipa estava desequilibrada e segue o jogo. E agora o Benfica é uma equipa equilibrada. O Orsens veio fazer esse trabalho. Aqui já há trabalho de treinador. Isto é indubitavelmente trabalho de treinador. Agora, se o Benfica, como é que o Benfica vai continuar o resto da época? É uma incógnita, obviamente. Mas já vemos o Benfica muito mais dinâmico, o Benfica muito mais intenso com a bola, a conseguir criar muito mais jogadas, a defender uma pressão alta, já a fazer lembrar um Benfica que sempre nos habituámos, um Benfica de pressão alta, com pressão eficaz. Sobretudo protagonizado por Florentino. Essa pressão. Sim. Essa pressão. Lembras-te daquela Sim, recuperação sim. de bola do Claro, Florentino? Mesmo mas a eu sempre acabar o fui- jogo sim. muito em cima, quase Sim, sim. na grande área adversária. E tudo isso permite ao Benfica ser muito mais agressivo no ataque ao bloco adversário e ao mesmo tempo expor-se menos à equipa adversária, que era o que acontecia no ano passado no Benfica, em que as transições defensivas eram um terror para o Benfica. Pronto, só para deixar a última nota para o Arthur Calgulu, tu disseste que houve ali plano, eu não acredito. O Arthur Calgulu foi um jogador. ok. O Arthur Calgulu, já havia ali alguma intenção do Benfica, eu não sei o que é que tu referiste sobre ele, mas eu não. Acho que foi só uma coincidência entre o Bruno Lage e o Arthur Calgulu na mesma altura, chegarem à mesma altura. Sim, foi isso que eu disse. Já não lembro o que é que referiste, mas Não, e por 3 minutos que assinou, que ele assinou no Pronto, mas- aeroporto, se tem havido o mínimo atraso, Sim. não tinha ido o negócio para água abaixo. Mas é uma prenda caída do céu, porque em mundo algum o Benfica conseguia buscar 11 milhões um jogador com esta qualidade. 12 mais 3.
ou 12 mais 3. Não, é uma pechincha, não é mesmo? Não, isso só aconteceu porque o Osimhen vai para o Galatasaray. Portanto, e aqui o Benfica ganha um balão de oxigênio, com a saída, sobretudo após a saída do Rafa, ganha aqui um jogador que tem um ataque ao último terço exímio, decide melhor que o Rafa, e acho que até é o melhor ponto dele. Ele tem uma decisão brutal no último terço e é um jogador que vai mudar, é um jogador que muda uma época. E acho que São jogadores que definem campeonatos. acho que para concluir, temos um campeonato a três equipas, porque o Braga, eu já vou falar do Braga, portanto, só queria uma nota final para cada um de vocês, em 30 segundos, uma desilusão, uma surpresa ou uma revelação deste campeonato. Podes começar tu. Diogo, podes começar. Não, começas tu. Começo eu? Ou se quiseres, eu começo, que eu já tenho Então duas começa, pensadas. Afonso, por Pronto, favor. surpresa, Giovanni Kenda, sem dúvida nenhuma, um jogador que me surpreendeu. Acho que a Liga Portuguesa a cada ano tem este dom de lançar um jogador e acho que o distingue, à semelhança do João Neves no ano passado. É um jogador com uma maturidade brutal para a idade, e isso é que o distingue. É um jogador que toma a decisão certa na hora certa, e é um jogador que sendo extremo de formação, está a jogar na aula numa posição com características altamente difíceis e com muitas particularidades. Ele está a corresponder e é um jogador de grande futuro. Desilusão, Braga, aí está o Braga, mais um ano, mais um mercado. O Braga continua a esquecer-se que o futebol se constrói a partir da defesa. A defesa do Braga continua a ser um buraco. Ou vários. Vítor Carvalho também não é um médio defensivo certo para o Braga, e com isto é uma equipa que muda de treinador à segunda ou à terceira jornada, num projeto que tinha tudo para correr bem. Com base num filme. Vai buscar o treinador a meio da época, e é uma equipa que acho que vai voltar a desiludir. Na Europa está a desiludir, e para mim é uma desilusão mais uma vez esta época. Vamos ver como é que vai ser. Para mim, uma surpresa, como eu já tinha falado disso antes de começarmos a gravar, o Santa Clara. Uma equipa que vem da segunda liga, portanto podia ter algumas dificuldades de afirmação na primeira liga. Pelo contrário, está em quarto lugar neste momento, ainda que seja uma coisa virtual. Está a um ponto do Benfica, mas o Benfica também tem um jogo em atraso. Tem jogadores a afirmar-se, enfim, que com clara qualidade: o Gabriel Silva, o Safira, o Pedro Ferreira no meio campo. Está uma equipa que eu estou a gostar de ver jogar, não obstante ter sido goleada pelo Benfica e pelo Porto, mas acho que é um processo natural também no crescimento da equipa. A desilusão, eu ia dizer o Braga, portanto roubaste-me o Braga, eu vou dizer o Estrela da Amadora, porque uma equipa que faz uma época complicada no ano passado, mas consegue se manter, tem esse mérito, muda treinador no treinador, ao contrário de Sérgio Vieira, foi buscar o Filipe Martins, que é muito mais positivo, fez um ótimo trabalho no Casa Pia, tem um futebol muito mais positivo, mais de construção, mais atrativo. Vai buscar jogadores como o Diogo Travassos do Sporting, o Giovanni Cabral também ao Sporting, o Nani. E neste momento, não sei se já ganhou alguns, acho que não ganhou nenhum jogo ainda, empatou, está em penúltimo lugar, salvo erro, e está a ser também uma época para esquecer para o Estrela da Amadora, quando tudo prometia um crescimento gradual na Primeira Liga Portuguesa. Portanto, acho que o de mérito também do Estrela da Amadora. Eu tenho duas surpresas agradáveis e não é uma desilusão. Aliás, o meu desejo até é que... Mas faz isso num ritmo de laje, não de Schmidt, senão já estamos isto é mais intenso. Reverta rapidamente essa situação. Uma pequena desilusão, António Silva, já falámos dele hoje aqui. Não esperava uma época, depois de uma grande primeira época, de uma segunda algo conturbada, e penso eu, aqueles erros em Marselha, os erros contra a Geórgia marcaram-no, e nota-se ainda agora. Está a cavar um fosso nesse, espero eu que não seja um calvário, mas naquilo que se esperava que fosse uma afirmação. Pelo contrário, está a ser uma época abaixo das expectativas. Mas desejo, obviamente, pela Seleção Nacional e pelo próprio Campeonato Português, que o António se torne aquele central que todos esperamos que seja, e que já mostrou ser na primeira época de Roger Schmidt. Depois, duas surpresas positivas, também já falámos dele aqui hoje. Samu, em primeiro lugar, um gol a cada 66 minutos, 7 jogos, 7 golos, é verdadeiramente impressionante, é um posto de força. Acho que é daqueles jogadores que, para todos os efeitos, é o jogador mais, percentualmente, o jogador mais caro sempre da Liga Portuguesa, 15 milhões por 50% de passe, e portanto não deixa de ser uma surpresa, e acho que pode ser o ganha-pão, como se costuma dizer, o abono de família do Futebol Clube do Porto esta época. E depois, uma nota também para o moreirense César Peixoto, não só por ser uma pessoa que já passou por aqui e que nós gostamos, como também por estar a praticar um futebol positivo. Está em oitavo lugar, sim. Está em oitavo lugar, já obrigou o Benfica, ainda que fosse o Benfica de Schmidt, a um empate muito
muito sofrível, porque teve a ganhar até aos 90 minutos e depois, fruto de um penalti questionável, a meu ver, acaba por se deixar empatar e, portanto, deixamos a maior das sortes para o César. Um abraço, César. Pelo ótimo trabalho que está a desempenhar. Muito obrigado. Vamos passar então só aqui rapidamente à última rúbrica, as luvas do Ricardo. As luvas do Ricardo. Vai partidaça, ela tira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal! Vamos então passar às luvas do Ricardo e hoje trago aqui como sempre aqui uma historiazinha que acho que poucos conhecem, sobretudo da nossa geração, e porque estamos numa altura de seleções, e apesar da seleção ser conhecida como a seleção de todos nós, é inevitável que a cada convocatória haja adeptos de vários clubes que reclamam para si e ficam desiludidos por não verem os jogadores dos seus clubes a serem chamados para servir a seleção. Mas longe vão os tempos em que eram os próprios dirigentes e treinadores dos clubes a viver este clubismo por dentro das próprias convocatórias da seleção e a criar alguma polémica. E aquilo que eu trago aqui é a Batalha da Campanhã. Ficou conhecida esta história como a Batalha da Campanhã, que quase causou uma guerra civil no futebol português. Corria então o ano de 1979, nas vésperas de um amigável entre Portugal e Espanha, que se realizaria na cidade de Vigo, e o selecionador nacional era Mário Wilson, um grande figura do futebol português, ligado a Sporting e com um passado ligado a Sporting como jogador e Benfica como treinador. O padrinho de Toni, que hoje faz anos. Exatamente, parabéns ao Toni. E o treinador do Futebol Clube do Porto, nessa altura, era Pedroto, também uma grande figura do Porto. E a verdade é que estas duas figuras não se entendiam muito bem. E isto ainda piorou, porquê? Porque uma semana depois deste jogo da seleção iria realizar-se um Porto-Milan para umas eliminatórias da Taça dos Campeões Europeus, e Mário Wilson não ficou contente por terem sido chamados vários jogadores do Futebol Clube do Porto, o que tem assim uma reação muito polémica numa conferência de imprensa em que chega até a apelidar de Mário Wilson de palhaço, e acaba por dizer que os jogadores do Porto não iriam à seleção. A Federação continuou com a sua avante, manteve os jogadores convocados e qual era o plano para o jogo? Então, em Lisboa, no instante da Polónia, iriam embarcar os jogadores de Benfica e Sporting e também António Oliveira, que na altura estava no Betis de Sevilha, e depois seguiriam diretamente não, mas para Vigo, com uma escala na estação da Campanhã, onde os jogadores do Futebol Clube do Porto iriam entrar no comboio. Eis que, à chegada à Campanhã, não havia jogadores de Futebol Clube do Porto nenhuns, mas havia uma quantidade de adeptos do Futebol Clube do Porto que, revoltados e furiosos com esta decisão da Federação, se decidiram pôr à beira do comboio a refilar e a reclamar e a gritar com alguns impropérios para com o selecionador nacional e os dirigentes da Federação, entre os quais uma das pessoas que estava presente nessa manifestação era Jorge Nuno Pinto da Costa, na altura chefe de departamento do Futebol Clube do Porto. Entretanto, os jogadores do Porto nem vê-los, nenhum foi. A seleção até acaba por empatar com a Espanha esse jogo, só que a Federação Portuguesa decidiu castigar Mário Wilson não, Pedroto, com 1 mês de suspensão e 500 escudos de multa. Ao que, perante este castigo e um bocadinho revoltado com a situação, eis que a declaração de Pedroto foi dizer que, quando disse que Wilson era um palhaço, ao dar agreement, que eles diziam agreement em inglês, que era assim, ficava mais chique, a um jogo internacional antes de uma eliminatória europeia, não tive intenção de ofender os palhaços. Apesar da multa, quem acabaria a rir-se era Pedroto, pois o Porto venceu essa eliminatória com o Milan, e Portugal até viria a perder o jogo seguinte de apuramento para o Euro 80 com a Bélgica. E fica aqui esta história curiosa. Uma nota do Couto. Sim. Exato. E portanto, acaba aqui assim o nosso episódio, este episódio do 90 mais 3 a sério, né? Os 3 soltinhos. 90 mais 4, foi mais 3. Hoje foi mesmo mais 3, só os 3. E agradecer-vos aí em casa. Não se esqueçam de seguir o Fora de Jogo, se é que já nos seguem. Fora ponto de jogo. Para exatamente. Muito obrigado à RFM e obrigados a todos aí em casa. Like e subscribe. Um abraço e até para a semana. Até para a semana. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o Fora de Jogo que está no 90 mais 3.